Começa agora o podcast Mulheres no Agro do Futuro. Você sabia que as mulheres já representam quase 40% dos profissionais atuantes no agronegócio brasileiro? Mas as mulheres ainda enfrentam muitos desafios nesse setor. Como, por exemplo, a falta de representatividade em cargos de liderança, a nossa exausta dupla jornada, a insegurança jurídica em relação à propriedade rural. E é para isso que o podcast Mulheres no Agro do Futuro chega agora. Queremos dar voz às mulheres que tanto fazem para esse setor tão importante da nossa economia. E é por isso que a AgroSelections está produzindo esse podcast. Eu sou a Gi Betim. Sou a Josi Marçal. E juntas nós vamos falar sobre agronegócio. Vem com a gente. Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Mulheres no Agro do Futuro. Que alegria participar dessa mesa, mais um dia aqui com mulheres incríveis, conversando com a gente, contando suas histórias. Hoje, excepcionalmente, sem a participação da minha parceira de mesa aqui, a Josi Marçal, que está aí como mãe, né? As nossas prioridades às vezes precisam mudar. Quando o filho chama, a gente corre para atender. Então, Josi, melhoras para sua pequena, que fique tudo certo. E por aqui a gente segue nessa conversa boa. As nossas convidadas de hoje são Eliane Jungmann, empresária e produtora, e Beatriz Jungmann Ribeiro, médica, empresária e sucessora. Então, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Josi. Primeira... E Josi não veio, né? A Josi não veio. Obrigada, Gi, pela oportunidade, e tomara que a filhinha da Josi melhore logo. Vai, com certeza, né? Mas sejam muito bem-vindas. Eu fico muito feliz. A gente marcou, desagendou, marcou de novo, fez outra reunião, e esse papo que demorou para sair, mas gosto demais de recebê-las aqui. Eu sei que a gente tem muita história boa para contar. Temos sim. Né? E estar com você sempre é muito bom. Você tem uma energia muito boa, que traz uma paz muito grande pra gente. Muito você obrigada. É uma pessoa meiga, de aura boa, uma pessoa excepcional. Muito obrigada. Eu sou... Essa paz aqui vem com muito exercício, viu, Helene? Tem muita meditação, respira. Não sei se no dia a dia a gente é tão calminha assim, não, mas a gente faz esse trabalho, né, para se melhorar, né? Eu já não sou muito calminha, né? Mas então eu me sinto muito bem quando eu tô do seu lado. Que bom e é recíproco, viu? Vocês têm essa vibe muito boa também, assim, aonde a gente encontra vocês sorrindo, felizes e encarando esses desafios da vida, que não é fácil. Não são fáceis, de maneira nenhuma. E ser mulher nesse agronegócio traz ainda mais desafios pra gente, né? E eu queria que a gente começasse esse papo por aí. Me contem um pouquinho como é esse começo de vocês no agro, como que chegou esse agro para vocês, em que momento? Então, eu tenho que falar que eu sou da primeira geração, a Beatriz vai ser da segunda geração. Então, a minha chegada no agro é bem interessante, porque eu lembro da minha mãe falar muito para nós, contar sempre a história de vida dela, quando ela veio, porque ela é baiana, loira do olho verde. Ela veio de Santana dos Brejos, na Bahia. E aí ela conta como ela veio parar em Porto Nacional, montada numa mula, não sei o que era, um cavalo, sei lá, uma tropa, que o pai dela era do agro. Então, ele mexia com gado e com minérios. Então, ele veio de lá para Porto Nacional, que naquela época Porto Nacional pertencia a Goiás. Não sei nem se você sabe onde fica. Não faço ideia. É lá no Tocantins. Hoje é o Tocantins. Que na época era Goiás, depois separou Goiás, então ficou para lá. Entendi. Mas eu cheguei a morar lá. É engraçado, né? Eu tenho grandes recordações de lá, quando eu era pequena. E aí ela contava que ele tá. E aí o que aconteceu? Em 1976, eu conheci meu marido. Começamos a namorar. E aí começamos a conviver juntos, né? Ele na minha casa, eu na casa deles. Os pais deles também são mineiros e vieram de Ituiutaba e eram fazendeiros. E aquilo ali foi tomando gosto. Então, a gente ia muito para a fazenda deles. E aí eu fui me interagindo. Era uma família que tinha 4 homens e uma mulher.
de filhos, né? E a minha sogra era aquela mineira mesmo, que gostava de passar a semana na fazenda, fazer requeijão, fazer isso, fazer aquilo. E a gente ia, no final, porque todo mundo trabalhava, a gente ia, era aqui em Itapuranga, e a gente ia para lá e ficava lá, sexta, sábado, domingo, jogando, fazendo queijo, fazendo aquelas coisas ali. E, lógico, eu nunca fui da cozinha, né? Detesto cozinha. Então, eu ia para onde? Pro curral. E lá eu ia aprendendo com meu sogro as lições. Então, eu tinha meus cunhados e o meu sogro, que como um bom mineiro, né? E acostumado, né, com o agro, ele ia passando os conhecimentos pra gente. E aí eu fui tomando gosto. Meu marido já era estudando medicina, estava terminando a medicina, né? E ele, isso quando namorado, depois quando casamos já era médico tudo. Mas aí ele passava tudo pra gente. E ali nós fomos. Aí foi aonde eu pedi para fazer uma marca com meu nome, né? Aí eu já tinha meu EJ, aí ele permitiu, foi dando, né, uma cabecinha de gado com o neto, depois quando nós casamos e tal, ia dando para os netos mais velhos, né, e tudo. E aí, não, vocês compram uma vaquinha para vocês aqui, aí nós fomos pondo vaquinha lá, ele gostava de mexer com leite, aí nós colocamos as vaquinhas lá, tal, e aí a coisa foi crescendo, e a minha cabeça também crescendo, falei, vou comprar uma terrinha. Aí eu comecei a procurar uma terra ali perto. Achamos lá um pé de morro. O pé de morro que era divisa com a fazenda. A fazenda dele chamava Boa Vista. E eu sou uma pessoa bem religiosa e tinha muita fé. E eu falei, quando eu tiver minha terrinha, vou pôr o nome dela de Santa Fé. Aí, eis que nós conseguimos comprar a danada da Santa Fé. Era uma terrinha pequena, porém boa, né? Porque era uma terra aqui perto, em Itaporanga, divisa com Itoraí. Em suma, ali nós fomos criando as primeiras cabeças de gado nossa. Que ano era isso, mais ou menos? Eu conheci meu marido em 1976. Casei em 80, imagina. Deve ter sido assim, quando eu comprei, já foi casada, eu devo ter comprado em 1982, por aí, não recordo mais. Uhum. E a gente ia muito. Só que eu tinha uma outra paixão, e meu marido também, e o meu sogro também, que era o quê? Pescar. Então, a gente pescava muito lá no rio, lá que chamava Rio Uru, parece, mas não era como o Rio Araguaia. E antes de a gente ter a fazenda, a gente ia também muito ao Araguaia para pescar. Então, nós tínhamos amigos que tinham, né, fazendas e casas lá, e tinha um padre muito amigo nosso que adorava pescar, então ele levava a gente para Cocalinho para ir ficar na casa dele e pescar no Araguaia. E ali, meu sonho já aumentou, né? Eu falei, bom, aqui eu vou ter que comprar uma casa para eu colocar nossa traia, porque a gente ia, né? Aquela época era, nem lembro o carro que era mais, sei que era um carro daquele da Volks grande lá, que eu não sei como é que chamava mais. E a gente ia levar essa traia, depois tinha que trazer a traia, com confusão. Uhum. Levava o motor. Aí achamos Cocalinho meio longe. E como a minha mãe foi ser juíza em Mozarlândia, houve a oportunidade da gente conhecer Aruanã, que até então a gente não conhecia Aruanã. E aí fomos conhecer. Quando eu coloquei o pé naquele Aruanã, e que o prefeito da época, ou era o dono do cartório, não lembro, o dono do Hotel Araguaia, que é o Hoffmann, que era até um descendente de alemão, paulista lá da sua terra, bonito, sabe? Muito claro, muito simpático, muito educado. Vocês vão andar nesse Rio Araguaia. E minha filha, quem bebe dessa água não larga essa terra. Eu falei, vamos ver. E eu entrei naquele Rio Araguaia e apaixonei. E acho que fiz uma tela mental tão grande que eu falei, aqui eu vou ter um... E aí surgiu a oportunidade da gente comprar a casa, porque nessa época a gente ficava no hotel desse Hoffmann. Uhum. E ele sempre deixava o apartamento número 9 pronto para nós. Para a gente não ter que ficar, né, cada dia num apartamento diferente. Então, eles já sabiam, a gente avisava, nós estamos indo, ele já deixava o apartamento 9 para nós, que era um dos melhorzinhos de lá. E ali surgiu a oportunidade de eu conseguir comprar uma casinha do jeito que eu pensava, né? Não foi na beira do rio, mas era numa rua que era toda de areia.
Até eu tive agora em Maraú, eu lembrei demais, porque Maraú não deixa asfaltar. E Aruanã não podia ter deixado asfaltar, né? Deixou, virou o que virou, né? Mas eu achei essa casinha lá, era bem engraçada, bem ruinzinha. E aí eu vim da pescaria cansada com meu marido e tudo. E fomos ver a danada da casa. Aí eu lembro que eu fui no orelhão e liguei para minha mãe, né? E falei, mãe, a casa não vale nada, é casa de cachorrinho. Sabe aquelas que tem um alpendrezinho que o cachorrinho fica? Ela falou, menina, larga de ser chata. Compra isso aí, você arruma, reforma, tudo. Depois a gente vê o que faz. Jeito. Aproveita e tudo. Eu falei, então tá. Aí comprei. E o que aconteceu? Nós compramos e depois fomos comprando uma por uma das outras áreas. Comprava, desmanchava muro, comprava, desmanchava cerca, comprava e fomos agregando. Hoje nós temos uma área até interessante lá, do qual nós fomos fazendo reformas, construindo. Por quê? Porque ali se transformou a nossa sede de fazenda. Nesse inteirinho da gente ir muito para Aruanã, a gente frequentava o leilão que tinha lá. Um leilão, eu achava aquele leilão topíssimo. E o proprietário era o Neca. O Neca é um amigo nosso e tem outro nome, lógico, né, Oyama, mas ele nos ajudou muito nisso, porque ele gostava muito da gente, ia para lá e eu falava, Neca, arruma uma terrinha para me comprar aqui. Calma, vou arrumar uma terrinha para você. E um belo dia, parece que ele mexia muito com isso também, venda de gado, né, corretor, sei lá o quê. Um belo dia ele chegou lá em casa para jogar um truco conosco, já lá em Aruanã, na nossa casa. Falou, arrumei a terrinha para vocês. Eu falei, mesmo, Neca? Vamos ver, e tudo animada. Aí meu pai, já não tinha pai, né? Minha mãe e meu marido falou assim, gente, ninguém aguenta, né? Vai comprar a terra com o quê? Eu falei, eu não sei, eu vou comprar a fazenda. Com o quê? Eu não sei, vocês pagam, mas que eu vou ter a fazenda, eu vou. Se eu gostar, e o Neca ria, achava ótimo, né? Aquela minha... Do jeito, assim. Não, a minha vontade de ter fazenda e ser fazendeira, né? Porque naquela época eu ainda trabalhava, eu era funcionária pública federal, da LBA. E aí, fomos ver a terra. Apaixonei na terra, apaixonei. Mas aí, o que aconteceu? Primeiro, eu falava para ele, eu quero uma terra perto, porque eu sempre planejei minha vida. E planejei minha vida até para os dias de hoje. Eu não queria uma terra, uma fazenda longe. Porque eu não poderia juntar, né, unir o agradável, que seria a casa de Aruanã, onde eu gostava de ir pescar, e a fazenda para eu lidar, né? E aí ele falou, essa é pertinho, essa você vai amar. E realmente, 5 quilômetros da cidade. Fomos ver a terra. É só 50 de um lado da estrada e 50 do outro. E eu falei, não. Aí não, eu quero tudo junto. E aí levei meu sogro, né, lógico, para ir conhecer a terra e falar. Ele também gostou, andou a cavalo, tanto de um lado quanto do outro. E mineiro é aqueles que, né? Desconfiadinho, vai conferir tudo. Aí tá bom, tá, gostei, não gostei, tá. Não tinha nada na fazenda. Uma cerquinha de arame farpado, mais nada, um mangueiral, mosquito, que você não tem noção. Sabe aqueles mosquitos que te mordem, que você fica toda... Bom, falamos, nossa senhora, hein? É só a terra mesmo, né, Neca? E aí? Mas meu sogro não gostou de ser 50, ao quê? De um lado e 50 do outro. Ele sugeriu para nós para comprar tudo um lado só. Se você conseguir trocar, porque parece que esse mesmo dono da terra, ele tinha um lado, tinha outro, tinha mais outro. Se você conseguir organizar isso aí para ficar tudo de um lado só, nós vamos fechar o negócio. Isso, eu não tinha um tostão. Aí... Mas para negociar eu sou boa. Aí primeiro a gente faz negócio, conversa vai, conversa vem, isso, aquilo, outro, né? E aí minha mãe andou, meu marido andou com meu sogro, e explicou, e eu e tudo. Conseguimos que ficasse sem alqueire de um lado só. Do jeito que eu queria. E aí compramos. E aí fomos comemorar, né? Compramos, tá? E fomos fazer tudo que nós tínhamos feito na casinha nossa, que era... Aquela casinha de pescador, nós tivemos que fazer na fazenda também. Não tinha um trator, não tinha nada. Tinha só vontade. E eu já tinha um Jeep Willys 68. Eu falei, meu trator vai ser esse. Olha lá. Vai ser esse. É o que eu tinha. Peguei esse Jeep.
que era um trator, e mandei para a fazenda. E tive a sorte de ter um pessoal que era de Jussara, que nós chamamos para fazer a cerca da fazenda, porque a fazenda não tinha cerca. E eles foram, e eles gostaram tanto da gente, que um deles resolveu ficar na fazenda. Ser o peão da fazenda, o gerente da fazenda. Ele, a mulher e os filhos. Foi ótimo, porque ele era uma família grande também, de pessoas muito, muito simpáticas, de Jussara. E aí o outro irmão dele também foi, ficaram lá um bom tempo mesmo. Ajudou muito a fazer o curral. O avô dele, ou o tio dele, eu não me recordo mais, se era avô, se era do pai, é que fez o nosso curral, que está lá até hoje. Tá? Então fica aquela família dele, quase que ele levou inteira para lá. Né? E um monte de cachorro. Eu tinha um horror de cachorro. E assim nós fomos fazendo a fazenda e estamos lá fazendo até hoje, que fazenda você começa e não acaba, né? É fazendo. Não acaba. Sempre, né? Eu, por exemplo, agora que tive um momento da minha vida meio complicado, você sabe, né? Além de ficar viúva, ainda perdi mãe, tia, né? Foi tudo muito rápido. Eu deixei a fazenda sem cuidar uns quase 2 anos, né? Como que faz, né? Tive que ficar lá em São Paulo, cuidando do marido. E quando eu voltei, já voltei com milhões de problemas. Então, eu nunca imaginei que esses meus 1 ano e meio, 2 anos fora da fazenda pudesse causar o que causou lá. Que eu vi agora esse final de semana, quando eu fui lá para comprar alguns touros, porque eu tenho que fazer repasse. É triste, muito triste. Sabe? Mas nada que a gente não vá recuperar, né? Em termos de cerca, de porteira, de água, porque a crise da água também veio para valer, tá? Inclusive, nós estamos com um problema sério de água. De luz, ficamos agora 4 dias sem luz na fazenda, imagina, sem luz, sem internet, sem nada. Fazendo IATF. Então, você imagina a dificuldade. Então, assim, aquela dificuldade que a gente tinha, porque quando nós compramos fazenda, nem luz tinha. Nós que levamos poste para fazer a luz. Você se viu de novo naquele recomeço ali. Menina, eu fiquei uma noite inteira sem dormir, pensando, falei, gente, mas não é possível. São 40 anos, parece, e voltou do mesmo jeito de 40 anos atrás, né? Então, a gente fica pensando assim que tudo acontece, né? Tudo acontece. Pode faltar a coragem. Isso. Né? Isso. Pode faltar a coragem. A resiliência, né? E se a gente acredita, né, nesse sonho, nada vai derrubar a gente. Vamos chegar lá. Eu gosto muito dessa palavra coragem, né? Porque a gente vai com medo, vai meio sem saber para onde está indo, mas vai. Tem mas que vai fazer. com coragem. Vai com coragem. Eu lembro, por exemplo, você não conseguiu comprar uma fazenda sem dinheiro? Foi com a coragem, foi com a fé. Foi, o mais né? difícil você fez lá atrás, né? Então, é assim que vai a vida. Eliane, quanto tempo que você está viúva? Ficou viúva em... Ele morreu em 21 de maio de 22. Tem 1 ano e meio, né? É bem junho, recente, julho, agosto, né? nem sei. 1 ano e meio. Eu até hoje eu não assimilei ainda. Eu imagino que ele foi para um congresso e vai voltar. E assim, foram muitos anos juntos, vocês construíram uma vida 46 juntos. anos. 46 anos. E o meu marido tinha uma vantagem. Tudo que eu queria, ele fazia. Ele não ia contra. Então, ele acreditava, sabe? Então, eu era aquela... E ele era um grande administrador. Apesar de ser um grande médico, ele foi um grande administrador, sabe? Porque eu mexia muito com planejamento, né? Porque eu trabalhei na administração e finanças e no planejamento. Então, eu sempre na minha vida, eu planejava o dia de amanhã. Eu nunca deixei de planejar nada na minha vida. Então, a agenda, por exemplo, o pessoal fala, a agenda não se usa mais. Eu gosto da minha agenda. Eu uso a agenda até hoje e planejo o dia seguinte, todos os dias. Né? E tenho um costume de fazer a minha árvore no final do ano. É onde eu planejo o ano todo. Então, eu ponho todos os meus sonhos ficam naquela árvore. Então, por exemplo, casar, ter filhos, nome de filho, moradia, casa, apartamento, tudo foi no sonho, tudo foi planejado. Em algum momento entrou nessa árvore e foi planejado. conquistado depois.
Então, quer dizer, não foi nada assim, surgiu, não. É tudo planejado. Não tinha planejado essa viuvez, veio, aí... Esse aí fugiu do meu planejamento. E aí a vida faz isso com a gente, O meu né? planejamento e o do meu marido é que quando ele fizesse 70 anos, nós mudaríamos para Aruanã de vez. Ele viria de 15 em 15 dias aqui, mesmo porque as meninas já estavam, né, são médicas, a Thaís já estava trabalhando, a Bia ainda estava em São Paulo, né? Mas faltava o quê? Um ano, 2 anos para você voltar, né, Bia? Não, tava no meio do R4. Ela estava no meio do R4. Então, ele Tava tinha 6 esse meses. planejamento, né? E ele falava, quando eu fizer 70 anos, eu vou mudar para o Aruanã. Então, fomos planejamos até comprar nosso barco, porque a gente gostava muito, né? Apesar que a gente já tinha 2 lá, mas aí a gente pensou em comprar um pontum, não sei se você conhece, você vai lá passear comigo. Vou. E era o nosso sonho, quer dizer, quando aconteceu, né, dele descobrir o problema dele, nós estávamos lá no Araguaia pescando, e no barco, e na fazenda, ele sentiu uma gastrite, quando chegar em Goiânia eu vou fazer endoscopia. Mas aí surgiu. A vida faz essas coisas com a gente. Muda e a gente não tem o que... Mas o fato de você ter planejado te possibilitou vivenciar tantas coisas maravilhosas, né? E conquistar tanto. E, inclusive, que nem você falou de esse 1 ano e meio que precisou ficar fora, cuidando dele, vendo a coisa que desandou. Eu fiquei, na realidade, quase 1 ano, né? Com a doença, né? E depois mais um períodozinho, e agora 1 ano e meio de falecimento mesmo, né? Mas eu fiquei acompanhando ele direto lá no tratamento. Então, eu administrava a fazenda. Olha a beleza de você administrar as coisas. Se você administra e planeja, eu administrava pelo telefone. Você acredita? Não, pelo telefone, pelo WhatsApp. Você toda organizadinha, ainda você agora está olhando e fala assim, nossa, tem coisa que ficou para trás. Você imagina quem não tem esse planejamento todo, né? Eu falo isso muito para Beatriz. Beatriz, acompanha tudo, estou passando tudo para elas. Por quê? Justamente por isso. Porque tem coisas que elas ainda não sabem. Sim. Porque elas ficaram fora, estudando fora. Né? Então, foi o quê? 15 anos estudando fora. Então, tem coisas do dia a dia na fazenda que a gente tem que passar também, porque são experiências. Assim como eu aprendi com meu sogro, assim que eu aprendi com as histórias que a minha mãe contava, né? De vinho, da comida que elas comiam no caminho, que naquela época não tinha ônibus, elas vieram, foi na tropa, como diz ela, na tropa. O lombo da mula. Era meu avô, minha avó, que tinha o nome de Sinhazinha. Imagina, quem é Sinhazinha baiana? Era aquela branquinha que usava luva, e na mula lá no cavalo. Imagina. E 3 filhas mulheres. Olha aí. Chegaram lá, olha como é a coincidência, chegaram nesse pôr nacional. É muito, muito interessante a história da minha mãe. Chegaram meu avô, as 3 irmãs e a minha avó. Lá em Pôr Nacional, não lembro quando, eu não conhecia meu avô, né? Meu avô teve um câncer. Um câncer também no abdômen, não lembro se foi duodeno ou se foi estômago. Em suma, foi parar em São Paulo, no AC Camargo, lá em São Paulo, para fazer o tratamento dele lá. Porque a minha avó tinha um hotelzinho em Pôr Nacional. E aí, esse hotel, ela recebia os aviadores da Varig, VASP. E aí, eles conhecendo aquela família, né, maravilhosa, todo mundo branquinho, todo mundo assim diferente, as meninas todas de olho muito verde. Meu avô tinha um olho verde imenso, apesar de ser bem alto e moreno. E eles ficaram assim com pena da minha avó, né? E aí conseguiram esse tratamento para ele lá no AC Camargo e tudo, e ele foi fazer lá. Faleceu e deixou a minha avó com 3 filhas mulheres também, que tiveram, acredito, com os mesmos problemas que a gente está tendo agora, porque imagina, eu e 2 filhas. Imagina, décadas atrás ainda. Então, se eu não tivesse ouvido a história da minha mãe, às vezes eu não teria tanta coragem, apesar que eu sou uma mulher muito de coragem, de enfrentar isso. Mas vocês vêm dessa linhagem de mulheres fortes que precisaram encarar a vida e não tem outro jeito pra gente. Minha avó, meu pai tinha grande admiração pela minha avó, porque ele sabia a luta que foi dela, né? E ele, quando foi conhecer a minha mãe, é outra história bem engraçada.
ele foi para Porto Nacional para ver um negócio de um crime que tinha acontecido lá. Nisso, um aviãozinho daqueles que eles foram, eu lembro até dele falar do Coronel Ferraz, que ele foi acompanhando esse Coronel Ferraz. Parece que os dois trabalhavam juntos. Caiu e ele foi ficar lá no hotel da minha avó. Olha e lá ele conheceu a minha mãe. Olha aí. Olha como que é coincidência. Aí casaram e... E aí a gente entende. Eu gosto demais de conhecer as histórias, assim, porque eu sempre... Eu acredito muito que a gente tem que honrar de onde nós viemos, as nossas origens. Dos nossos... Entender quem somos, por que somos assim. Porque somos dessa forma. Não é? Porque vem com essa construção. Não foi fácil. A gente, nem para os... Como se diz, a minha avó, por parte de pai, também ficou viúva muito cedo. Então, eu acredito que da minha mãe, ela ficou viúva com 37 anos. Sabe lá o que... Você viu aquele dia lá que eu encontrei aquela viúva de 32 anos, né? A Michele, 24, 25 pois anos. Eu fiquei tão tocada com aquilo que eu falei, gente, eu aqui sofrendo com a minha viuvez, né? Porque eu perdi meu marido, companheiro de 46 anos, mas tive a oportunidade de viver com ele 46 anos. E a outra, com 26 anos. Sim. Mais nova que você. Sim. Viúva. E a gente vê, a vida traz esses desafios mesmo, né? A gente planeja, organiza, mas aí as coisas saem, às vezes, um pouco do nosso escopo ali inicial e a gente tem que se adaptar com coragem. E já planejando, como uma boa planejadora que você é, desde sempre, você já está organizando a sucessão. A sucessão. Então, Beatriz agora chega aprendendo. É uma nova faculdade que você está fazendo, não é, Bia? Olha, eu vou te falar, Gi, que não é fácil. Eu pensei que medicina fosse difícil. Mas a agropecuária, eu acho que é mais difícil. Porque é todo eu acho que é uma falta de facilidade para passar os conceitos. Não tem tanto processo, não tem tanto manual, não é exatamente, isso? Você falou Cadê isso. os livros pra gente? Cadê os livros? Que explica o processo Exatamente. todo. Cadê ali o... Como que você faz a anamnese ali? Exatamente, como? Porque assim, a gente na medicina, eu até falo muito isso, que quando a gente faz a faculdade de medicina, eu fiz faculdade, são 6 anos, mais 3 anos de residência que eu fiz radiologia, mais 1 ano de especialização em abdômen. Então, foram 10 anos estudando, no mínimo. Além dos mais, porque ano que vem eu já estou fazendo curso de outra coisa. Então, assim, a gente não para nunca, mas você vai tendo os manuais, você vai passando etapa por etapa e você vai falando, tá, é isso que eu tenho que fazer. Ah, não, aquilo que eu tenho que fazer. Então, você vai aprendendo passo a passo. Aí você vai num congresso, vê ali os estudos que foram feitos, científicos, Sim. comprovando a eficácia daquele procedimento, daquele remédio. Não, e é meio que aquilo que minha mãe sempre falou, é um ditado antigo que minha mãe às vezes fala, que é muito real, que é a prática bate na gramática. E muitas vezes é isso. E na medicina a gente tem a oportunidade, porque tem a parte que a gente fica no hospital, são 2 anos só no hospital, e também já começa antes fazendo acompanhamento com outro procedimento, além da gente começar o atendimento ambulatorial antes, né? Então, a gente está sempre com a prática e com a gramática do lado, ali, lado a lado. Então, você não fica muito à mercê do que está acontecendo. E a gente foi agora ver a coisa dos touros, eu até falava pro veterinário e pro zootecnista. Falava assim, meninos, me explica como que vocês sabem que se um touro é bom? O que vocês estão olhando aí? Sabe? Aí eu tentava juntar com a medicina, né? Porque, teoricamente, a medicina ali é um animal, nós somos animais também. Então, vamos tentar pensar. Aí eu pensava, deixa eu ver, será que eles estão olhando o quê? Será que eles estão olhando o tamanho físico do boi? Será que, como a gente está procurando, a gente faz cria e recria, a gente procura coisa mais para inseminação, será que eles estão olhando o quê? O saco do animal ali para ver se é bom, né? Diâmetro, se um é torto, tudo assim, vai saber, né? Porque a gente pensa nisso, quando a gente, igual criança, pode ter alguma doença, croquidia, outras coisas. Então, eu falei, será que eles estão olhando? E eles só falavam, não, olha tudo, olha aí o jeito dele. Como assim? Me explica um pouquinho, eu preciso que você me explique um pouquinho. Eu até considerei fazer veterinária. Eu falei assim, acho que eu vou fazer veterinária ano que vem pra pegar mais uma bagagem.
Mas não há toda essa necessidade, né? Não, Porque a gente tem que hoje aprender. Hoje mudou muito o agro, porque antigamente era profissão, fazendeiro. Fazendeiro por quê? Porque você fazia tudo, né? Você era tudo. Você era veterinário, você era zootecnista, você vacinava o gado. Hoje não. A própria palavra, né? Fazendo. Aí eu volto para o planejamento. Como eu já mexia com isso, por exemplo, eu sempre gostei de ter um veterinário para estar ali vacinando gado para nós. Meu marido também, porque ele achava que cada qual no seu quadrado, né? Agora, a questão dos zootecnistas, isso apareceu agora, quando a gente foi começar a fazer inseminação. Agora não, já tem uns 10 anos que a gente faz, né? IADF. Antes não, a gente investia muito em touro. Hoje não há essa necessidade. Então, a gente investe em touro, no nosso caso, por exemplo, para repasse. Porque a gente usa o sêmen, né? Que a gente compra. Que é o protocolo que hoje é estudado e mais indicado, mais inseminação, ainda mais mais o uma fazenda repasse. pequena como a nossa. Sim. Porque se nós estivéssemos lá, igual agora foi muito engraçado, nós fomos escolher esse touro numa fazenda de um paulista. E 68 quilômetros, né, de terra. Estrada de terra. De Aruanã. De Aruanã lá. Aí chegamos na fazenda, eu fiquei assim encantada, porque não era uma fazenda, era uma fazendona, era uma indústria. Era uma empresa. Uma empresa. Seu conterrâneo, paulista, para variar, para você ver. Paulista, ele gosta das coisas, ele quer, ele né? já pensa em tudo, como que isso aqui pode ser são industrializado, né? A gente e a já fazenda consegue. era uma coisa. Aí eu cheguei para ver os touros, fiquei tão encantada com aquilo, que eu falei, meu Deus, eu olhava todos os detalhes, todos. Falei, olha, ele tem tudo, ele tem isso. Eu procurei um defeitinho lá, não achei. O básico, aquilo que... Básico não, até além do básico, tinha tudo naquela fazenda. Tá? Funciona como uma empresa. Modelo mesmo. E aí é que a gente percebe que hoje o fazendeiro não pode ser só fazendeiro, ele tem que ser empresário. Empresário do agro. Se ele não for, ele vai acabar. Porque não vai sobreviver mais 10 anos. Não sobrevive. Por exemplo, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso para nós, mulheres, no agro. Eliane, sabe que eu vejo muito... Tenho muita empatia com a situação da Bia aqui, porque quando eu cheguei aqui, Bia, fui convidada para vir para esse trabalho. Então, eu estava no universo de startup e meu desafio foi assim, olha, nós estamos organizando um movimento no agro que parece muito com uma startup, porque vai ser modelado à medida que ele vai acontecendo e tal. E eu preciso que venha alguém de fora que tenha um olhar para o agro, que ele consiga quebrar essa bolha, perfurar essa bolha que existe, porque o agro só conversa com o agro. Exatamente. Verdade. E aí, isso é um grande problema, porque a gente precisa hoje conversar com outros mercados. Leigos, né? Sim, porque a gente tem um problema de pessoas para trabalhar nas fazendas e nas indústrias do agro. A gente tem um problema que é de investimento, de mercado financeiro. A gente tem várias dificuldades no agro que a gente precisa, muitos estigmas que a gente tem que quebrar, paradigmas aí que estão colocados do agro é isso, o agro é aquilo, que não é bem verdade. Então, eles me desafiaram para isso e eu encarei e vim para Goiânia sem conhecer praticamente nada. Tinha vindo algumas vezes para Goiânia já a trabalho, fazendo esse trabalho de conhecer um pouquinho do agro. Mas só quando eu cheguei aqui, que eu me mudei para cá e comecei a mergulhar nos processos do agro, que eu fui entendendo a complexidade. Você fica assim, meu Deus, é muita coisa. É muita coisa. Ele tem um vocabulário próprio, tem muito... E aí eu fiz exatamente isso. Eu falei assim, eu cheguei pro André, eu me lembro desse dia, pro André Fel aqui, que o André, ele é consultor, ele é veterinário, pecuarista também, especialista nisso, trabalha com isso há 20 anos. E ele é extremamente metódico, assim, é maravilhoso ver o trabalho do André. E eu fui acompanhar ele em campo algumas vezes, a gente foi ver algumas propriedades, e eu fui perguntando tudo. E aí, num dado momento, eu falei assim, André, eu preciso de um passo a passo, assim, tudo que tem para fazer todos os dias, mapeado, que eu consiga entender, porque eu quero falar disso com as pessoas. Dia 1, dia 2, dia 3... Sabe, tudo que vai ser feito, todos os protocolos. Ele falou assim, então, é uma faculdade de 4 anos que você quer fazer, né? Eu falei, mas eu não tenho 4 anos para aprender Exatamente. isso. Eu preciso conversar com as pessoas sem... Ele falou assim, então vai participando. E hoje, 2 anos depois,
Eu já entendi um pouquinho de cada coisa, porque toda vez que eu tenho oportunidade, eu abaixo ali, abro minhas orelhas, deixo eu ouvir o que esse especialista tem para falar. Como que funciona o negócio dele. Como eu tive a oportunidade no dia de participar ali daquele papo de vocês, uma reunião que elas estiveram aqui no Hub sobre genética e touros e tudo mais. E aí ele só deixa essa aula aqui para eu entender. Aí eu vou anotando os termos que eu não conheço, vou procurando, vai na internet, vai vendo. Porque é muito complexo. Muito. E para quem está chegando, para quem está chegando e fala assim, cara, mas ela tem sorte, que eu já mostrei para ela minha pastinha, até diário de bordo. Minha mãe é muito organizada. Que maravilha, né? Não, ela faz tudo, ela tem tudo. É um privilégio. É um privilégio. Assim, eu já acompanhei ela, eu sempre acompanhei muito eles, no sentido assim, a gente sempre foi uma família foi muito unida, muito. E por isso que a gente sofre tanto com a partida nesse 1 ano. Foram 1 ano de pessoas muito próximas e que eram o nosso esteio e base da união. Que foram embora, partiram. Deus falou assim, agora eu preciso de vocês aqui. Então, nesse momento muito difícil, seria muito fácil todo mundo ir para um canto e vida que segue. Mas não, a gente falou assim, vamos ter que a gente ser nossa base. A gente até brinca. Porque é eu, minha mãe, e na nossa pequena esfera ali, é eu, minha mãe e a Thaís, que é minha irmã, né? Filha da minha mãe também. E a gente tem o filho da Thaís agora, que é a futura geração já, que é o Lucas. Primeiro menino, porque a gente não estava acostumada. Meu pai era o único homem, eram 7 mulheres normalmente nos almoços, e ele. Porque, assim, minha tia separou, a irmã da minha mãe, a outra tia, minha madrinha e tia também, que é a irmã da minha mãe, também separou. E ficava o bando de mulher e meu pai lá. Meu marido. E ele sempre foi... Não, e meu pai, assim, uma coisa que você que vai me entender muito, porque você é de São Paulo, eu morei 15 anos pra lá. Então, pra mim, a questão de... Eu não sentia muito na pele o que era o machismo. E você voltando de uma cidade grande como São Paulo, cosmopolita, viajando o mundo inteiro e voltando para sua terra natal. Eu sempre fui uma menina assim, que sempre andei com os meninos. Quando eu era criança, eu jogava futebol. Quem me conhece aí vai saber disso. No colégio, até uma professora um dia encontrou comigo num voo que eu fui pegar, Gi. E o voo, ela pegou e eu nem lembrava. Professora de 4ª série, não vou lembrar dela. Aí eu tava num voo, eu tava esperando para embarcar. Ela, qual é seu nome? Aí eu achei estranho. Beatriz. Ela, do quê? Eu achei estranho. Ela, não, é porque eu acho que eu fui sua professora, o Jungmann. Aí ela, eu lembro até a cadeira que você sentava, que você levava a bola. Porque como eu queria entrar, eu gostava de futebol, eu entrava pra jogar com os meninos, então eu levava a bola. Porque aí não tinha como me tirar. Entendi. A bola é minha. A bola é minha, quero ver me tirar. Aí eu peguei, mas eu era sempre muito companheira. Às vezes eu saía, deixava os meninos jogando, no sentido assim, de perder o jogo, sabe? Mas aí eu pegava e levava a bola. Ela sempre levava a bola e deixava embaixo da sua cadeira. Aí eu falava, é verdade. Então, assim, coisas que a gente nem imagina. Mas eu sempre fui muito de igual para igual. Pra mim não tinha essa separação. E meu pai sempre foi um pai que sempre tratou mulher e homem, qualquer um, de uma forma muito igual. Você é capaz, tanto é que meu pai tinha problema de coração. Então, quem carregava as coisas em casa material, tipo, vai arrumar o carro, tem que carregar a mala. Era eu, minha irmã, minha mãe, minha avó, porque meu pai não podia, assim, porque ele tinha problema de coração. Então, a gente sempre foi muito dinâmico nisso em casa. Então, quando a gente volta de São Paulo e com uma criação dessa, com uma família matriarcal, no qual a mulher é forte, a mulher faz, assim como o homem também faz tudo igual, mas nós estamos juntos e unidos em prol de um algo maior. Quando você chega aqui e depara com alguns pensamentos de algumas pessoas que ainda vivem no século passado, que acham até um absurdo você ser médica, acha um absurdo essa menina aí enfiar na agropecuária, como assim? Imagina um peão respeitar eu, minha mãe e minha irmã, 3 mulheres. Um peão que ainda não... que muitas vezes alguns peões... não estou falando de todos, mas alguns deles não têm um estudo, não têm um conhecimento. Muitas vezes eles foram criados numa instituição muito patriarcal. Às vezes, antigamente era normal bater em filho. Hoje em dia é um absurdo. Minha mãe e meu pai nunca bateram na gente e somos totalmente contra. Minha mãe é assistente social. Então, assim, a gente aprendeu pelo amor.
E aí é uma coisa que eu sempre falo durante esse tempo que eu tô sem meu pai, sem minha avó. Eu estou aprendendo com a vida nesse momento, com a dor. Porque eu nunca imaginei ver e sentir e conviver no mundo como ele é, sem ser o castelinho de ouro que eu vivi, que agora eu reconheço que eu vivi. Porque a minha vida era perfeita. Homem e mulher tinham os mesmos direitos, a gente era respeitado da mesma forma, e a partir do momento que meu pai foi embora, é como se isso tirasse de nós. A gente sofre preconceito. Caiu essa redoma de cuidado. Aí. Exatamente, desrespeito. Então, assim, você tem que se impor, e muitas vezes o chato da mulher é isso. Quando a gente se impõe, não, que ela é chata, não, que ela é mandona, não, que... Sabe, sempre tem alguma coisa negativa. Mas a gente tá tentando só falar, ser escutada. Eu existo. A gente existe. A gente existe. A gente sempre existiu. A gente pedindo o direito de existir. Então, assim, eu acho isso engraçado. Quando um homem faz alguma colocação e a gente tem uma voz... Minha família tem toda uma voz muito... Um tom de voz imperativo. É um jeito que, infelizmente ou felizmente, a gente adquiriu. E isso algumas pessoas interpretam mal, achando que a gente está brigando. E não é o nosso tom de voz, porque a vida nos ensinou a ser assim. Por necessidade, para cortar aquele mato alto. De que eu espero que minha filha futura não venha a ter esse problema. Espero que outras meninas que cresçam aí, que eu vejo... A gente foi nessa fazenda, tinha uma menina em cima do curral, que ela ajudando o pai. E ela faz faculdade e tudo mais, mas férias, estava ajudando o pai. Ela abrindo a porteira e tudo mais. Eu achei aquilo tão lindo. Porque na minha época eu sofria preconceito por jogar bola, por jogar futebol. Então, assim, eu nunca olhei pro preconceito, porque pra mim, tanto fez risco na água, como diz minha avó. Mas muitas meninas devem ter sofrido e se sentido até aprisionadas por essas crenças limitantes. E eu acho que esse mato alto, graças a mulheres como minha mãe, como você, como a Josi, como a Priscila da Planalto... Essas mulheres são mulheres que levam a gente pra frente, que falam assim, não, você também pode, você também é capaz. O poder tá na sua mão. Então, assim, o que vocês estão fazendo por nós aqui, com esse novo... Esse grupo, né? Esse grupo da Agro Mulheres, é uma coisa, assim, inenarrável a felicidade que eu tenho de falar, porque é a oportunidade que eu tenho para conseguir me aproximar e tirar essa minha visão leiga, tanto da agro quanto da pecuária, e de uma forma mais com amor, com menos dor, porque senão a coisa fica ainda mais difícil. A gente vive numa sociedade que o machismo, ele está entranhado em todas as frentes, mesmo que a gente não perceba. Então, olha só, a visão que você teve de quando seu pai partiu, quebrou uma redoma que ele tinha construído. Por quê? Porque muitas vezes, para a gente ser ouvida e bem tratada, a gente precisa de uma presença masculina. Exatamente. Então, quando essa presença masculina não existe, você não tem o mesmo direito. As pessoas às vezes fazem isso, né? É a coisa de falar assim, o cara não vai chegar na menina se ela estiver acompanhada. Sabe? Aquela visão da balada mesmo. Isso que fala assim, não, porque ela está com o namorado. Então, se ela está com o namorado, ela pode ser respeitada. Se ela não estiver com o namorado, ela não precisa ser respeitada. Então, assim, essa é uma visão muito masculina, infelizmente, ainda é real. E eu sempre faço um exercício com as pessoas à minha volta, de assim, faz esse exercício. Se compara a mesma atitude, o mesmo pensamento que você teve, sendo uma mulher ou sendo um homem, Exato. Faz diferença? Você falaria de um homem que ele é mandão porque ele foi incisivo? Ou você falaria, não, ele sabe o que ele quer? Sabe o que vocês me fizeram lembrar? Do período na fazenda, quando nós tivemos lá um funcionário, um gerente, ele não se dirigia a mim. Era muito interessante. Ele só dirigia ao meu marido. Então, quem realmente administrava a fazenda era eu. Eu que tinha todos os controles, eu que sabia quem seriam as vacas que iam parir, quando iam parir. Quando eu comecei com as minhas primeiras cabeças de gado, eu brinquei, coisas que lá não tinha. Então, eu comecei a ir atrás de brinco. Então,
comecei a separar, fêmea é uma cor, macho outra cor, uma fazenda é 2 cores diferentes da outra, para não se misturar em nada. Então, eu que controlava. Então, naquela época, a gente não usava tanto computador, né? Era tudo no caderno. Então, o meu marido, por exemplo, falava assim, ô, Júnior, quem sabe disso é a dona Eliane. Ô, Júnior, quem sabe disso... Aí, ele foi acostumando comigo no curral. Então, ele foi se acostumando, mas ele não gostava. Ele, para falar alguma coisa, ele se dirigia ao meu marido, né? E isso, os demais também. Eu tenho um gerente de uma das fazendas lá, que ele tem 2 filhos homens e tudo, ele é mais turrãozinho, sabe? Mas ele está acostumando, sabe? Já está se moldando mais, né? Porque agora sabe que quem realmente agora a única voz lá é eu e as 2. Então não tem mais jeito, né? Dele, doutor Carlos, não tem mais jeito, não tem mais doutor Carlos. Então, isso a gente vê, eu como assistente social, de 1000 anos atrás, que a gente sempre trabalhou pelo empoderamento das mulheres, né? A gente sempre fez esse trabalho. Hoje, eu ver essa história acontecer novamente, não é só no agro, viu, gente? Não é. A gente está usando o agro aqui como impressionante como está enraizado isso. Você desculpa, tá, Gabriel? Você está ouvindo isso. Mas os homens têm que mudar a cabeça deles. Não, mas tem. Nas empresas está uma coisa horrorosa. É como se a mulher não soubesse nem ler, nem escrever, e nem administrar, e nem fazer mais nada. Quer dizer, para você conseguir ter o que é seu por direito, você tem que recorrer à justiça. Muito, muito triste isso. E aí a gente vem assim, não é só o fato de ser homem, mas é também a geração. A geração. Né? Pois mas eu fico pensando no meu neto, né? Eu pensei assim, nossa, meu neto vai viver num mundo melhor. Vai viver num mundo melhor, porque eu vou levá-lo, né? Para uma escola própria que vai ensinar o que é um homem do mundo melhor. Mas a gente, não, mas essa ligar a televisão e ler o jornal. Essa garotada tá vindo destravada de série, de vários preconceitos e coisas que a gente precisou aprender, sabe? A gente, assim, eu vejo a minha geração, tô com 42 anos, pegou no meio do caminho as discussões, as pautas, está chegando ainda, porque tem uma diferença, tá? Quando a Bia falou de São Paulo, gente, é a 4ª maior cidade do mundo. Então, assim, não tem muita coisa que a gente compare com São Paulo. Dá pra gente comparar São Paulo com Nova York, com Tóquio, mas não tem muita coisa pra gente comparar. Verdade. São Paulo tá ali ela é muito diferente mesmo. Do Brasil todo, inclusive, né? Sim. Então, quando a gente sai dessa bolha de São Paulo, a gente se depara com um universo, às vezes, que fala assim, nossa, aqui a gente ainda tem que conversar sobre sororidade, a gente tem que falar sobre equidade, a gente tem que falar o nível, página 2 e 3 do livrinho ali de direitos, deveres. Tem muitas coisas que a gente ainda, fora de São Paulo, a gente precisa respirar e entender que tem um mundo muito diferente. E aí, quando a gente vem para Goiás, existe sim um universo que a gente tem que desbravar mesmo. Tem muita coisa acontecendo aqui. E quando a gente pega as instituições colocadas, as empresas, os negócios, onde está ali, aquela geração que a cabeça branca ali, que já está com mais de 50, 60, 70, 80, às vezes. Essa geração, imagina, gente, eles foram criados de outra forma completamente diferente, onde, sim, mulher não tinha o mesmo direito, não é? A gente tem que lembrar que mulher... Não tinha direito de opinar. Nada. A gente tem que lembrar que os nossos direitos são muito recentes. E que toda vez que alguma coisa acontece no mundo, historicamente, quando a gente olha para os governos que tiveram reviravoltas, e sempre quem perde primeiro os direitos são as mulheres. São as mulheres. Tá? A gente está vendo isso lá no mundo árabe, lá alguns países. Não, a evolução do mundo, ela vem acontecendo em função das mulheres. E, queiram sim, queiram não. E essa revolução, essa revolução nossa é recente e a gente fez uma grande mudança. Então, nós, mulheres, estamos nessa revolução, galgando degrau por degrau os nossos espaços, ocupando espaços, até porque hoje nós já somos maioria da população, então a gente vai ocupar espaço mesmo e não tem conversa, não tem como voltar. E os homens estão fazendo o quê? Se retraindo.
Eu percebi isso, que eles estão se retraindo, eles estão se sentindo assustados às vezes, meio acuados de a mulherada tá chegando, tá colocando a banca, tá fazendo a coisa diferente. Qual é meu lugar aqui agora, né? Então assim, que nem eu fui comentar com o pessoal aqui que eu quero apresentar para vocês, eu falei assim, olha, tem 2 produtoras que estão tomaram as rédeas total 100% da sua propriedade agora, e eu quero apresentar para vocês. Aí eles assim, não, vamos falar. Eu falei assim, e outra, hein? A gente adora trabalhar com mulher. Olha que beleza. Porque mulher tá ali, ó, faz tudo, é perfeccionista, gosta das coisas direito. Exato. E aí, então assim, a gente tá vendo que a coisa tá mudando. A gente tá aos poucos tomando conta disso. E os homens precisam fazer o quê? Evoluir junto, gente. Não é a gente não é como concorrência. Não é. Não, a gente quer andar junto. Isso. A gente não quer nada mais. Não, a gente quer poder andar junto. E melhor para todo mundo. Fazer o melhor né? para todo mundo, não é isso? Exatamente. É. Agora, o que eu acho muito que elas vão enfrentar esse problema sério aí para frente, que eu já venho enfrentando, mas elas vão enfrentar mais, é a falta de escola técnica. Isso é verdade. Para construir um recurso humano apropriado, né, nas fazendas do interior. Eu acho que o Vale do Araguaia está muito necessitado disso. Porque é aquele negócio. As crianças não podem mais trabalhar e aprender. Porque só pode trabalhar com a idade X. E aí, o que está acontecendo? Quem ensina, que poderia estar ali ensinando, já não ensina mais. Porque o exemplo que ela citou da menina, eu fiquei encantada. A menina tem 16 anos, estuda em Goiânia, mas eu pensei que ela era zootecnista da fazenda. Porque ela tomou conta, ela que abria e fechava a porteira, e passa esse, entra aquele, e ela lá fazendo aquilo ali, eu fiquei encantada com ela. Eu falei ainda para ela, aproveite seu pai. Aí eu fui lá dar minha lição para ela de assistência social. Minha filha, você tem a sorte de ter o melhor professor que você poderia ter na sua vida. Perguntei o que ela ia fazer, ela, logicamente, veterinária, né? E ela ficou toda encantada, porque a lição que ela está tendo ali, eu acho que a escola pode até dar, mas não vai ser da forma como é ali. Não, isso você tem razão. Né? Já é e um o outro problema, rapazinho também que estava lá, sabe, um jovem, todo bonito, arrumado, chique, tudo. Quer dizer, perguntei, né? Se tivéssemos uma escola, né, técnica, seria ótimo. Mas a gente tem que ter um encantamento desses jovens, sabe? Mas os jovens querem. Mas então, como? Então, a opção que eles estão tendo agora é jogar futebol. Jogar futebol. Uma coisa que a gente ouviu aí durante muito tempo falar que a lida é difícil, a lida da fazenda é pesada. E hoje a gente já tem recurso que a gente já melhorou muito o dia a dia do trabalho da fazenda, né? E a gente precisa encantar esses jovens, fazer com que eles queiram voltar para o agro e, é óbvio, ter oportunidade de educação, de capacitação. Exatamente, oportunidade. Porque às vezes eles saem de lá, vão para a capital por falta de oportunidade. Eu acho assim, Gi, até... Desculpa, mãe, te cortar, mas eu acho que a nossa geração é uma geração que... Você, minha mãe, teve uma época aí da Revolução Industrial que veio vindo, todo mundo teve aquela mudança do campo para cidade grande. O êxodo rural foi para cidades, né? E agora a gente, depois, principalmente do Covid, eu acho que isso aí foi até para mostrar para a população que a importância que não está só na cidade, não está só na tecnologia, porque a gente também precisa cuidar do que nos dá vida. E a vida vem do agro. E assim, você cuidar, você vê uma planta evoluir, você vê um gado nascer, crescer, tudo aquilo você coloca muito amor. Eu acho que atualmente vai acontecer um movimento contrário, no qual as pessoas estão se importando mais com a saúde mental. Eu falo isso até pela minha profissão. Na época de faculdade, eu fui até da Liga de Psiquiatria. Eu sou radiologista, mas teve uma época que eu me encantei com a psiquiatria, porque eu gosto de vários assuntos, principalmente filosóficos. Eu sou apaixonada por Jung. Então, quando nesses estudos,
eu avalio muito isso, e nessa pandemia que a gente passou, veio muito isso para todas as pessoas de a gente não pode ficar tanto na Matrix e nessa máquina que a gente vive. A gente tem que sair um pouco e voltar nossa atenção para as coisas simples da vida. Por exemplo, acaba uma luz, acaba energia, sei lá, qualquer coisa. O que eu vou fazer? A pessoa às vezes não vai fazer nada, vai dormir? Não, tem outras coisas para serem feitas. Tem um artesanato, tem mexer com uma planta, tem uma lida com algum tipo de animal. Tem tanta coisa para ser feita que às vezes a gente fecha os olhos para essa realidade, que é a real, de fato. Então, não que a outra não seja, mas é uma paralela. Agora, então eu acho assim que para encantar esses jovens, porque eu sou uma adulta jovem, ainda tenho meus 33, idade de Cristo, né? Então, acho que para essa nova geração, por exemplo, se eu tivesse um sonho, seria, como eu sou me considero meio de Aruanã, né? Porque a fazenda é lá, mas eu consideraria fazer nem que seja algum trabalho social para voltar esses jovens a conhecer, porque como você vai gostar de algo que você não conhece? É isso. Não chega para eles, é por isso que a gente precisa falar com o maior número de pessoas possíveis. E muitos se perdem em drogas. O que a gente vê é uma tristeza nos jovens, que eles estão se perdendo pela própria ansiedade de não saber o que fazer com o tempo livre. Se não tiver um celular, se não tiver alguma coisa, o que eu vou fazer com o meu tempo? Tem tanta coisa que pode ser feita para ajudar a humanidade. Até tem uma menina que ela é super famosa, esqueci o nome dela agora, que é aquela que fala das questões do clima. Acho que é Grace, né? Greta. Então, é lindo o que ela faz, no sentido de ela tá dando olhos para tudo que estava esquecido, no sentido de, gente, oxigênio. Sabe? Olha a crise climática que a gente está vivendo. A gente chegar na fazenda, sempre, desde que eu nasci, a gente pescava. O córgo tá seco, só por areia. Agora tá na areia. Coisa que eu nunca vi foi o garrafão seco como está. Gente, eu fiquei assustada lá. Assustada, porque a gente não acredita, né? Não acredita. É uma tristeza. Pura areia, nem uma gotinha de água. Lá, uma das fazendas chama Três Lagoas, porque tem 3 lagoas. Eu nem quis ir, eu fiquei tão arrasada que a Bia que foi. Uma das lagoas estava seca. Aí aquele negócio, coragem, Eliane, o que você tem que fazer? Arrumar um homem para ir lá, mandar dar um fundo e aproveitar a água que Deus vai mandar, que eu tenho fé que Ele vai mandar, para encher aquilo ali novamente. Mas o gado, ontem eu fiquei desesperada. O meu gerente me liga, dona Eliane, o gado está pulando cerca, caçando água, nós não temos água, porque o poço não funcionava, porque não tinha energia. 4 dias sem energia. Ai, que judiação, o rio lá, o córgo, garrafão, seco. As cacimbas, seca. As lagoas, seca. Quer dizer, eu falei, o que eu vou fazer? Rezar. Não, infelizmente, o desvio de água que existe, porque algumas grandes propriedades começam a fazer aqueles... vou deixar minha propriedade linda. Desviar água de algum córrego, alguma coisa assim, esquece que às vezes é nascente para outros. Então, assim, são coisas muito profundas vizinho, né? que devem ser revistas aí, entendeu? Então, assim, eu acho que essa nova geração, eu creio que ela está vindo para ajudar nesse ponto, que foi um pouco deixado de lado, infelizmente. A gente já tem dados mostrando que realmente a questão ambiental é uma grande preocupação dessa nova geração, né? E o que me preocupa um pouco, Bia, e é o trabalho que a gente tem feito aqui, é que realmente a gente não consegue ainda mostrar para eles o quão rico é esse agro e o quão rico é a oportunidade de você morar e trabalhar numa fazenda com animais, né, no meio da natureza. Isso ainda... o sossego, né? É outra coisa. Isso ainda é uma coisa que a gente tem que mostrar. Se preocupa muito, né? Eu falo muito lá com o meu gerente mais velho, que ele fala assim, aqui eu sou feliz. Eu falei, não tem boleto para pagar, porque eu acordo e durmo pagando boleto. Vocês não pagam nada, quer dizer, o salário está lá na conta, ele está ali, ele entra em pânico quando fica sem internet. Aí eu falo, parece que é uma doença, né, a danada da internet. Pegou até eles. Teve a capacidade de puxar uma fiação, não sei quantos. Ele me mandou a filmagem, eu falei, oh, meu Deus. Até ligar no carro, porque era a única maneira dele conseguir bateria no celular. Eu falei, de um lado é bom, porque senão eu não ia saber. Só fui saber agora, meia-noite e pouco de hoje, né?
que a luz tinha voltado, porque eu fui para aquela equatorial daqui de Goiânia 3 vezes. 3 vezes presencialmente. Então, tem as dificuldades no agro, muitas são as dificuldades do agro. Muita. Mas a gente tem que ter a coragem desses seus conterrâneos. Foi uma lição para mim, porque a minha fazenda está no asfalto, a dele está no chão, na terra. Mas é cinema. Como ele conseguiu? Né? E lá parece que já está na 2ª ou 3ª geração. Mas então, aquele legado, empresa, né? legado daquele pessoal é muito bonito, assim como vai ser o legado, né? Está sendo o legado do meu marido, da minha mãe, dos meus avós também, né? Do meu sogro, para minhas filhas, né? Elas têm que ouvir essa história e saber que a dificuldade, ela existiu, existe e pode continuar a existir, porque a gente está vendo televisão e está vendo a guerra lá fora. Né? Imagina aquele pessoal ter que reconstruir a vida dele toda, do nada, do zero. Tem muitas coisas que fogem do nosso controle. Foge do nosso controle. Então, por exemplo, a questão da falta d'água fugiu do meu controle. Sim. Chove demais de um lado, falta água do outro, realmente não está no nosso controle. O que a gente tem que fazer é olhar para a nossa propriedade e falar assim, tá, deixa eu entender. Olhar e não perder a coragem. E agir. Deixa eu entender o que eu preciso fazer agora e como que eu posso me planejar para que, se isso volte a ocorrer no futuro, eu esteja mais preparada do que eu estou hoje. Mas isso a gente não pode nem comentar. Agora, não é o momento, mas aí fica um alerta para as viúvas, né, e as possíveis outras viúvas, a dificuldade que nós também enfrentamos, porque aquele erro que a gente faz, né? Antigamente era assim, tudo no nome do marido, porque ele é o provedor, né? E a gente, apesar que eu sempre fiz imposto de renda separado, mas assim, o maior dos patrimônios, das coisas, fica sempre no nome do cabeça do casal. Quando você fica viúva, aí vem os problemas, né? Aí você tem que, por exemplo, meu marido sempre pregou, a fazenda é assim, burro tem que dar burro, né? Dinheiro de burro tem que dar burro, ou seja, o dinheiro da fazenda é para fazenda. Então, a gente nunca utilizou o dinheiro da fazenda para comprar nenhuma botina. Então, foi uma poupança, é aquilo. Poupança para quando estiver velho, ficar tranquilo. Só que o que acontece? Quando cabeça do casal, onde estava tudo, falece, e a dificuldade? Gente, né? Você não pode vender a cabeça de gado. Como é que você vai manter a fazenda? Você vai tirar da outra cesta para pôr naquela cesta? E aí? Então, é uma coisa também que tem que ser pensada. Sim, tá? você tem razão. Esse problema aí da agrodefesa, ele tem que ser pensado para nós. Não é só a viúva, pode ser o viúvo também, né? Sim. Ficou viúva, a mulher, e aí? Inverso, né? A dificuldade que ele também vai enfrentar. Então, eu já vi matérias aí que fazendeiro foi lá, pôs a corrente na porteira e largou o gado lá, morrer e tudo, porque você não pode fazer nada. Eu estou nessa situação. Para eu abrir cacimba, para eu refazer cerca, para eu fazer um monte de ações que eu tenho que fazer aí, que infelizmente ocorreram nesses 2 anos que a gente não foi olhando, eu tenho que vender gado. Para eu adquirir touros, eu tenho que vender gado ou trocar. Certo? E eu tenho 35 dias para colocar 13 touros dentro da fazenda. Como é que em 35 dias eu coloco touro na minha fazenda se eu não posso vender uma cabeça de gado? Se eu não posso vender um bezerro? Nem trocar. Imagina, nem trocar. Porque tem essa bendita dessa GTA, certo? Que antigamente a gente fazia o mapa da fazenda à mão. Era a maior dificuldade. Eu tinha horror, tinha trauma de fazer aquele mapa. E era 2 vezes ao ano, tinha que fazer aquele mapa. Ficava 3 dias lá, pelejando com aquele mapa ali. Graças a Deus que veio um sistema. Mas o sistema foi bom, mas não foi. Porque para nós, por exemplo, nós tiramos essa trabalheira, passamos para a mão do veterinário, que vacina, faz o mapa. Porque é ele que sabe, ele que controla. Pronto, menos trabalho. Mas para você entregar ainda é você. E no caso, quando você fica viúva ou viúvo, a dificuldade. Você pode e deve apresentar o mapa na agrodefesa. Mas você não pode fazer a movimentação do gado. Até Quer dizer, essas leis, elas têm que ser repensadas. Essa questão de inventário é complicadíssima. É muito complicado. Por isso que a vai gente saber quanto E aí vai durar. eu te falo, se a gente não tem coragem, se a gente não tem atitude,
né? Se a gente não age no momento certo, se a gente não busca uma alternativa de emergência, quando você conseguir resolver essa burocracia toda, a sua fazenda acabou. E não Morreu pode esperar, gado, né? acabou tudo. Não, gente, não pode esperar desse jeito, né? Realmente Então, precisa é uma ser visto. coisa que nós, enquanto grupo, né, de mulheres do agro, nós temos que também olhar esse lado aí. E aí seria muito bom, né? A Josi está aqui como nossa advogada, advogada, né? Para nos esclarecer sobre isso. Mas né? faça uso disso, viu? A gente tem a Josi, a gente tem a Melina no grupo também, que é especialista em Melina faz mais sucessão, né? Mas assim, utilizem essas ferramentas, essas pessoas, essas conexões mesmo, porque não precisa e se a gente não passar os problemas uma para as outras... Vai pensando nessas soluções, vai cada um vai mais ter um fácil. tipo de problema e vai pensando. Por exemplo, a gente ficou muito feliz de vocês terem aqui alguém que mexe com holding. Né? Então, eu, por exemplo, estou tendo problema, não quero que minhas filhas vão ter. Então, já vou utilizar o pessoal seu lá, que trabalha com holding, para quê? Para a gente deixar já uma sucessão de verdade, né? Pronta. É isso. Passando de pai para filho, para neto. Facilitando a vida, né? Isso aí. Pensando nesse planejamento tributário também, que pode ser ajustado e melhorado. Minhas queridas, nós precisamos seguir para o encerramento. Já tem 1h15, 1h20 Mas nós vamos de ter conversa. muitos papos como esse. Vamos, muitos com assuntos certeza. para conversar. E para a gente caminhar para esse encerramento, eu queria que vocês contassem assim, o que vocês... Deixem aqui esse recado para quem nos acompanha, do que vocês almejam, o que vocês querem ver para esse agro do futuro, que a gente tem trabalhado tanto. Eu acho assim, eu me sinto muito honrada de ter sido convidada pela Priscila para participar desse grupo seus. Eu jamais imaginei que esse grupo ia ser esse grupo que vocês realmente estão fazendo a diferença, tá? Porque eu que já sou fazendeira antiga e frequento essa Castelo Branco aqui, né? Tenho várias lojas que a gente senta, resolve. Eu já tenho amigos que às vezes eu preciso de alguma coisa, eu já ligo para eles, pelo amor de Deus, manda aqui para mim, depois eu pago, se eu não pagar você mesmo paga, e eles mordem de rir de mim, mas eles sempre me ajudaram nisso. Inclusive na doença do meu marido, os brincos da fazenda a gente ainda faz à mão, que a gente não compra aqueles numerados, né? Foi muito interessante que eu tive que ligar para um amigo meu que é dono de uma loja aqui. Falou, eu preciso de tantas caixas de brinco, eu preciso que você mande lá para a fazenda para mim, procura alguém aí para levar, mas eu preciso de uma outra coisa. O que é, dona Eliane? Eu preciso que você numere esses brincos para mim. E ele riu demais, porque ele falou, dona Eliane, eu nunca fiz isso. Eu sempre vendo brinco, mas eu nunca numerei. Falei, mas a minha você vai ter que numerar. E aí eu passei para ele, né, as cores certinho, os números do início, os do fim, e ele fez. Então, esse grupo que vocês nos convidaram para fazer parte, a gente sente muita segurança e a gente sente que vocês estão realmente fazendo algo muito grande para nós, mulheres do agro, né? Porque vocês conseguem agregar tudo isso para nós, né? Seja reforma de pasto, seja até compra de touro, indicação de alguma coisa, de um produto. E a convivência entre nós também, né? Uma conta um problema, outra conta outro, e aí a gente vai se ajustando, né? Uma é especialista nisso, especialista naquilo. A união vai fazer a diferença. E se fortalecendo e olhando com empatia para os problemas e desafios exatamente. Das outras, né? Foi muito bom a gente conhecer lá e participar da festa que vocês proporcionaram. Até era bom a gente falar isso aqui, porque eu vi o tanto de mulheres guerreiras, né? E realmente produtoras do agro, da pecuária, né? De tudo. Então, são pessoas, assim, imbuídas, né, de um mundo melhor e mostrando que realmente as mulheres fazem a diferença no agro. Fazem a diferença. Mulher faz diferença onde quer que ela esteja, né? Isso mesmo. Impressionante. Faz a diferença. Muito obrigada. Bia. Eu acho assim que é exatamente isso que a minha mãe falou. É a união, que o agro seja mais unido em prol de um agro mais desenvolvido, um agro mais... onde a gente vê dificuldades, não sejam dificuldades mais vistas, sejam oportunidades. Eu estava até
viajando um dia com uma amiga, a gente tava indo pra fazenda, e aí eu virei pra ela e falei assim, o que você vê? Ela é de São Paulo. O que você vê aqui? A gente andando assim na estrada. Aí eu dirigindo. Ela, mato, um bando de mato, nada. Aí eu só olho oportunidades. Então eu espero que seja assim, que toda dificuldade seja vista como oportunidade de fazer algo diferente, de chamar esses jovens, até com a tecnologia, para fazer algo diferente, para facilitar a vida nossa lá no agro, na pecuária. E a união, porque um ajudando o outro, uma andaria só não faz verão, mas muitas unidas vão fazer. E para as futuras gerações aí, eu digo para vocês, aproveite. Você tem um pai, um avô, uma mãe, uma avó, qualquer pessoa que seja, que ainda está do seu lado aí para te ensinar com amor, aproveite e aprenda com amor. Não quero aprender pela dor, não, porque você aprende também, mas o caminho é um pouquinho mais longo, viu? Mais sofrido, né? Não precisa. Que bom, minhas queridas. Eu fico muito feliz. O grupo que a Eliane tem citado aqui é o nosso grupo de AS Mais Mulher, que é o grupo no nosso núcleo feminino de mulheres aqui do agronegócio. A gente tem se encontrado mais ou menos a cada uns 45 dias em eventos, onde a gente traz sempre algum assunto, uma palestra de algum tema relacionado ou correlacionado ao agro, onde a gente conversa, se conhece um pouquinho mais dos desafios umas das outras e a gente traz soluções. O que a AgroSelections faz hoje é ir para o mercado, encontrar as empresas e as soluções que estão fazendo a diferença no agro, que tem produtos de excelência, serviços de excelência, e aí a gente conecta tudo aqui no Hub. E o núcleo de mulheres, a gente então faz o quê? Conversa com essas mulheres, entende como a gente pode, unidas, ficar mais fortes, nos melhorar os nossos processos, as nossas propriedades. E aí, à medida que essas produtores precisam de alguma solução, a gente tem a mão aqui também, vai conectando, vai apresentando para esse universo. E como a gente falou, não tem manual de cabo a rabo aqui do processo. Toda vez que vai surgindo um desafio, a gente vai procurando como melhorar, né? E sempre alguém tem alguma resposta. Sempre recorra aos universitários. Isso. Eu tinha um ex-chefe meu que ele falava assim, você não precisa saber tudo, mas você precisa ser amigo de quem sabe. Exato. Exatamente. Exato. Ele resumiu tudo. Não é? Você não precisa saber tudo, mas você tem que ser amigo de quem sabe. Então, o que a gente tem feito aqui é criar essa comunidade. Olhos para enxergar e ouvidos para ouvir. É isso. Senão... Então, nós estamos construindo aqui essa comunidade de mulheres que estão se fortalecendo juntas, uma com os saberes umas das outras, a gente vai aprendendo todos os dias e ficando mais fortes, melhores e transformando esse agro e transformando por onde a gente passa. A verdade é essa, né? É verdade. Eu sou muito feliz, muito grata por vocês estarem aqui comigo hoje. Foi uma mesa excelente, que dia maravilhoso. E que venham muitos outros, que não nos falte a oportunidade da gente bater esse papo, conversar e se conectar. Falar com mais detalhes, né, sobre a lida diária numa fazenda, né? Porque a gente... Não é só isso aí, né? Não. É muita coisa, é muitos detalhes. É muitos detalhes. É muito complexo, né? É muito complicado. Mas a gente vai voltar aqui, vocês vão voltar para a gente fazer isso. E fazenda é fazendo. Isso. Todos os dias. E numa oportunidade a gente vai até lá fazendo. Mostrar o dia a dia de vocês. Sim, vamos. Vai ser vocês legal. estão super convidadas. A gente tem a casa lá pra gente ficar, e as fazendas pra visitar, e até pescar. Uma pescadinha porque ninguém é de ferro. Coisa maravilhosa que eu fui aprender aqui em Goiás. Porque em São Paulo, imagina que as pessoas pescam, mas é um ou outro que pesca. Aqui não é. Pescar aqui é diferente. E pescar com a gente, então, eu acho que você nunca viu. Minha mãe um dia participou, por acaso, de uma... Eu era criança. De uma... aqueles lugares que o jornal Hoje, né? Que é do meio-dia. Ele, às vezes, na Globo, ia nos lugares e mostrar as belezas naturais que tinha no Brasil, né? De forma geral. Vieram para Goiás e foram lá em Aruanã e entrevistaram minha mãe e levou para uma pescaria. Aí mostrou, eram só mulheres, né? E pescando, não sei o quê. É diferenciado. Eu quero. Essa oportunidade eu quero com certeza. Nada de sofrimento. Não, né? Não. Muito bem. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, Gi. Obrigada a você que esteve com a gente até aqui. Sabe que a gente vem a cada 15 dias com essa mesa repleta de mulheres incríveis que estão trabalhando no seu autodesenvolvimento e também no desenvolvimento desse agro que a gente quer ver no futuro. Obrigada, compartilha com quem precisa ouvir essas histórias tão inspiradoras, tá bem?
Estamos juntos, até a próxima.